para a gente mostrar, pesquisar de forma recursiva, eu utilizo "-ri", ou seja, ele vai pesquisar por um determinado conteúdo, partindo do diretório que você especificar, o diretório corrente ou o que você especificar, por aquele conteúdo que você está querendo, tá? De maneira recursiva. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar desde o barra, eu coloco lá grep "-r" de maneira recursiva e diferenciando, não diferenciando maiúsculas e minúsculas, teste barra, para ele começar lá na raiz do sistema, pesquisando por todos os arquivos. Se você quiser só o txt, ponto .txt. Então, asterisco ponto .txt, ele procura dentro de todos os que tem a extensão txt, ok? Bom, no caso do grep, ele é bastante usado, é muito útil quando a gente quer procurar algum conteúdo em um arquivo e também dentro de uma listagem, que eu vou mostrar já já, que a gente pode filtrar uma listagem. Tá? Bom, para a gente fazer o pipeline de comandos, isso aqui é outro recurso muito interessante dos sistemas operacionais Unix, que é a possibilidade de você direcionar a saída de um comando para a entrada de outro. Então, com isso você pode juntar a execução de dois comandos. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui ls/etc pipe more. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, executar o comando ls/etc, gerar a listagem do diretório /etc e jogar esse resultado dentro desse comando aqui como entrada. Então, a entrada do more vai ser a saída desse etc aqui. O more aqui que ele faz? O more, como nós já vimos, ele serve para mostrar uma saída paginada ou linha a linha. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar a listagem aqui do etc e fazer essa listagem de maneira paginada, ou linha a linha. Tá? Então vamos executar aqui para ver se funciona. ls/etc pipe more. Olha lá. Ele gerou aqui uma página, para mim. Se eu quiser ir vendo de linha a linha, eu vou apertando Enter. Se eu quiser ir por páginas, eu aperto a barra de espaço até chegar no final. Ok? Se eu quiser interromper antes, é só apertar a tecla Q. Ok? Outra maneira de se usar o pipe é como entrada para um grep, por exemplo. Então, ls/etc pipe grep rc.conf. Então, o grep, o que ele faz? Ele procura por um conteúdo qualquer, que nesse caso é o rc.conf. É isso que ele está procurando. Mas onde ele vai procurar? Na saída do ls/etc. Então, se eu der um ls aqui /etc pipe grep rc.conf, ele acha o rc.conf lá. Eu posso usar o ls-l também, se eu quiser saber dos detalhes daquele arquivo. Tá? Ele vai fazer a listagem de todo mundo e filtrar só o rc.conf que eu especifiquei aqui no grep. Ok? Então isso é bastante interessante e usado também. Ok? Prosseguindo aqui, nós temos o comando cp. O cp serve para copiar um arquivo. Eu posso usar dessa forma, cp, eu copio o arquivo qualquer para um determinado diretório, no caso aqui o diretório 1, que eu estou colocando, ou eu posso colocar
os caminhos completos, né? cp/etc/rc.conf, estou copiando esse arquivo que está dentro do diretório /etc para o diretório /root, ok? Se eu quiser copiar diretórios, eu preciso usar o "-r", né, para ele saber que é de maneira recursiva. Então ele vai copiar o diretório, né, seus subdiretórios e arquivos. Tá? Então de maneira recursiva, se eu quiser usar o cp em diretório, tem que ser com "-r", para ele copiar o diretório, os seus arquivos e subdiretórios, tá? Com o "-r". Bom, depois o próximo comando é o mv. O mv você pode usar tanto para mover um arquivo, né, de um diretório para outro, quanto para renomear um arquivo, né, o nome de um arquivo ou diretório. mv arc2 dir1. Então, nesse caso, eu estou movendo o arquivo do diretório que ele está atualmente para um diretório chamado dir1. Tá? Aqui, mv arc para arquivo. Nesse caso, eu estou renomeando o arquivo para arquivo. Ok? Então, esse é o mv. O comandinho rm serve para remover um arquivo, excluir um arquivo. Então, eu coloco o rm e o arquivo que eu quero excluir. Nesse caso, eu estou excluindo o arquivo arc2, que está dentro do diretório dir1. Tá? Aqui, rm-rf dir2. Nesse caso, o rm está sendo usado para excluir diretórios. Tá? Diretório. Para isso, eu utilizo o rf. -rf, ele vai excluir o diretório, os arquivos dentro do diretório e também os subdiretórios. Tá? Exclui tudo. Cuidado com esse comando, tá? Se você der esse comando aí em local errado, você vai provocar aí uma perda no seu sistema, você vai danificar o seu sistema operacional, tá? Então cuidado com esse comando rm-rf aí, prestem atenção quando for utilizar. O rmdir é específico para remoção de diretório, tá? Só que ele só funciona se o diretório estiver vazio. Se o diretório tiver algum arquivo ou um outro diretório dentro, ele não vai funcionar e não vai deixar você excluir. Para usar, eu coloco o rmdir e o nome do diretório. Tá? E aqui é a observação que eu acabei de fazer. Né? Então o diretório tem que estar vazio para o rmdir funcionar. Se não, se você quiser excluir, mesmo ele estando com conteúdo, você utiliza o rm-rf. Tá? Aí você exclui. LN, né? O LN serve para criar um link, né? Link simbólico, um atalho que eu falei lá atrás. O LN, quando eu quiser criar um atalho, um link, eu utilizo assim, ó, ln-s, o arquivo que eu vou chegar, né? Qual que vai ser o destino do meu link, eu coloco aqui, e o nome do link que eu estou criando. Tá? Então, nesse caso, estou criando um link chamado link, apontando para o arquivo chamado arquivo. Ok? É assim que funciona. Eu posso criar também, né, ao invés do arquivo, eu posso criar um link para diretório. Tá? Isso não tem problema nenhum, também funciona. Comandinho df serve para a gente exibir o espaço livre das partições. Então, se eu der um df-h, ele vai mostrar aqui o sistema de arquivo, o tamanho, o que foi usado, o que está disponível e a capacidade. E a última coluna é montado em. Então, nessa partição aqui, dev ADR0P2, o tamanho dela é 992 M de mega. Foram usados 451 megas desse tamanho aqui, e ainda tem disponível para ser usado
461. Capacidade 49% utilizada, tá? A metade dela quase foi usada. Aqui, esse dev ADA0P3, tamanho 2.9 G de giga, foi usado 1.1, tem disponível 1,5 ainda, a capacidade 43% foi utilizada, de utilização. Essa última aqui, 992 é o tamanho, foram usados 8.7 MB, tem o livre ainda 904 MB. Foram utilizados aí 8.7 MB, corresponde a 1% da capacidade. E essa partição foi montada no var, né, no /var, essa aqui de cima no /usr e essa primeira aqui no barra, que corresponde ao barra, tá? Bom, o DU, o DU serve para a gente mostrar o espaço ocupado por um determinado arquivo ou diretório. Como que eu uso ele? É só colocar o DU-H para ele mostrar em tamanho em mega, giga e k, né, de kbytes, e o arquivo que eu quero ver ou o diretório. Então, se eu vier aqui, por exemplo, der um DU-H e o arquivo chamado arc.txt, ele vai mostrar que o tamanho aí é de 4K. Se eu quiser mostrar um diretório, eu posso colocar um DU-H /etc, por exemplo. Ele vai fazer a listagem, né, do tamanho do diretório etc, ou dos arquivos do diretório etc, tá? Mostrando aqui para mim os arquivos, subdiretórios, tudo que tem aqui dentro do etc. Tá? Bom, um tópico muito importante também que não pode passar é em relação à permissão dos arquivos. Na maioria dos sistemas Unix nós temos o conceito, né, de permissões de arquivos, e para proteger, né, a execução ou gravação de cada arquivo, então nós trabalhamos com o sistema de permissões. É bastante simples, né? É baseado em 3 premissas: R, W, X. R é para leitura, tá? O R de leitura permite eu visualizar o conteúdo e copiar. O W, que é gravação ou escrita, permite que eu modifique ou remova. E o de execução permite que eu execute o arquivo, né, no caso de um programa. Ok? Sempre que eu for trabalhar, né, com essas permissões ou de cada arquivo, eu vou ter sempre um conjuntinho de 3 desses daqui, de RWX, um conjuntinho de 3. 3 para quem? Para o dono, para o grupo e para os outros. O dono, então vai ser um RWX para o dono, um RWX para o grupo e um RWX para os outros. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse arquivo aqui, que eu chamei de arquivo, na listagem dele está sendo mostrado assim, ó, RW, RW, R, que é o que nós temos aqui, ó. RW para o dono, que é o primeiro conjuntinho de 3, significa o quê? Que o dono tem a permissão de R, de leitura, e permissão de W, que é de gravação, mas não tem de execução, não tem de X. Tá? O grupo também tem permissão de RW, de leitura e de gravação, e não tem de X, de execução. Já os outros usuários, eles têm a permissão de R somente, não tem de W nem de X. Tá? Então, só o dono e o grupo podem gravar e remover esse arquivo. Tá? Diretórios. A permissão de diretórios funciona da mesma forma.
tá, com o RWX. Só que o RWX eles têm um significado um pouquinho diferente, tá, para diretório. O R significa que eu posso listar ou não um arquivo, tá? O R significa em relação à listagem de um arquivo. O W, eu posso criar arquivos ou diretórios dentro daquele diretório. E o X significa que eu posso dar um CD, né, ou acessar o diretório, tá? O X. Bom, para eu trabalhar com essas permissões, para mudar essas permissões ou setar essas permissões, eu utilizo o comando chmod. O chmod é bastante simples. Eu coloco o chmod, as opções que eu quero e o arquivo ou o diretório que eu quero atribuir naquelas permissões. Essas opções aqui podem ser eu especifico que os atributos vão ser modificados para todo mundo. Add all, né? All, todos, para os 3 grupos, tanto o dono, quanto o grupo, quanto os outros. O A. U, de user, então somente os atributos do usuário serão afetados. O somente do outros, tá? Do outros. O mais indica que eu estou adicionando um atributo e o menos indica que eu quero retirar um atributo. E aí eu coloco o R, o W ou o X, o que eu quero fazer. Um exemplo aqui, ó. chmod A mais RWX a um determinado arquivo. Nesse caso, eu estou adicionando as permissões de leitura, escrita e execução para os 3 conjuntos, tanto grupo, o dono, o grupo e os outros, tá? O A para todos. E o mais indica que estou adicionando esse conjuntinho aqui. chmod A menos X indica que eu estou retirando a permissão de execução de todos, ok? Dos 3 grupos. chmod U mais indica que eu estou adicionando a execução somente para o U, que é o dono. User é o dono do arquivo, ok? Se você quiser para o grupo, também você pode colocar aqui o G, tá? No lugar do U, você pode colocar o G, que aí ele vai entender que é para o grupo também. Ok? Uma outra forma da gente trabalhar com o chmod é utilizar o sistema de pesos de números para cada permissão. Então eu estabeleço que para o R eu tenho 4, é um valor 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então, isso aqui é padrão. A leitura é 4, o W 2 e o X vale 1. Ok. Então, por exemplo, ó, eu tenho, nesse esqueminha aqui, eu tenho R para o dono, W para o grupo e nada para os outros. Então, nesse conjuntinho aqui, eu tenho o R que vale 4, o W que vale 2 e o X aqui que não está setado vale 0. Então, somando isso aqui, eu tenho 6. Aqui, nesse outro grupinho, que é o do grupo, eu tenho somente o R, que vale 4. O W está vazio aqui, então vale 0. E o X está vazio, vale 0. Então, eu tenho só 4. No grupo aqui dos outros, eu tenho o R valendo 0, o W valendo 2 e o X que vale 1. No total, 3. Então, nós dizemos que esse esquema aqui de permissão tem a numeração 643. Então, se eu quiser atribuir esse esquema de permissão para um determinado arquivo, eu coloco chmod 643 e o nome do arquivo ou o diretório que eu quero mexer, tá? Então eu posso trabalhar assim também, tá? Ou da forma anterior ou assim, tá? Você vai
utilizar da forma como achar mais fácil, tá? CH-ON e CHGRP. Então esses dois aqui servem para a gente trabalhar com os proprietários do arquivo. O CH-ON altera o usuário proprietário. Tá? Então se eu colocar, por exemplo, CH-ON root arquivo, eu coloco o usuário root como sendo o dono do arquivo. Tá? O CHGRP ele faz a mesma coisa, só que é em relação ao grupo. Tá? Então, ao invés de alterar o proprietário, o usuário proprietário, ele altera o grupo proprietário. Tá? Então, CHGRP, root, que é o grupo proprietário que eu estou atribuindo para o arquivo chamado arquivo. Tá? Existe uma possibilidade, né, da gente fazer isso ao mesmo tempo, atribuindo ao mesmo tempo o usuário e o grupo, né, de uma vez só, que é utilizando o CH-ON. Então, se eu colocar CH-ON usuário, grupo, ele já vai entender que eu quero alterar o dono para esse primeiro, o grupo para esse segundo aqui. Tá? Ele já faz isso com o CH-ON de uma vez só. Então, eu não precisaria usar o CH-ON e depois CHGRP se eu tiver que mudar os dois. Eu posso fazer tudo de uma vez com o CH-ON. Tá? Desse jeitinho aqui. Muito bem. Só para lembrar, né? Aqui onde eu estou colocando arquivo, eu não preciso necessariamente especificar um arquivo só. Eu posso especificar um caractere coringa. Né? Então, por exemplo, asterisco.txt, né? Então ele vai atribuir essa mudança aqui a todo mundo que tem a extensão TXT. Se eu quiser todo mundo, é só asterisco. Se eu quiser de forma recursiva, ou seja, no diretório, nos seus subdiretórios e assim por diante, eu coloco -R. Tá? Ele vai fazer recursivamente. Basta você acessar lá o man, né, do CH-ON ou do CHGRP que você vai ver as opções possíveis lá. Tá? Então, só para lembrar isso aí. Processos. Então, falando de processos, nós temos o comando ps. O ps serve para listar os processos em execução, tá? Aqueles que estão sendo executados no sistema. Se eu digitar somente o ps, ele vai mostrar só do usuário que eu estou logado, né? No caso aqui eu estou logado como root, então ele vai listar para mim só os meus processos, né? Os processos do meu usuário. Se eu quiser listar de todos os usuários, eu utilizo o -A. -A ele vai exibir os processos de todos. ps-A. Listou aqui os processos de todos os usuários, né? No caso aqui não tem nenhum outro usuário, né, logado, então ele mostrou esses mesmos. Se eu quiser usar, mostrar o dono, né, ou a pessoa que executou o processo, né, o usuário que executou, eu utilizo o U, -AU. Então, ps-AU, ele mostra o usuário, né, o PID, né, que é o número do processo, a porcentagem de CPU sendo consumida pelo processo, de memória, o status do processo, a hora que ele foi startado, o tempo que ele está em execução e o comando que gerou o processo, né, o comando que está sendo executado, né, no processo. Tá? ps-AX, ele vai mostrar todos os processos, inclusive aqueles que são processos servidores. Tá? Então, se eu digitar aqui ps-AX, ele vai me listar todos, inclusive aqueles que são processos de serviço, né, processos de servidores. Que eu tenho aqui, ó, cron-s, né, que é um servidor, esse outro aqui, sbin, o srsbin syslog-d-s, é um servidor também, tem o sshd, tenho esse send e-mail,
tá? Então, e todos esses são processos servidores, ok? Bom, a parte de comandinhos, né, básicos, é claro que existem N outros comandos, né, para a gente trabalhar no Unix. Tem o find, né, que eu vou falar mais adiante, mas de maneira básica, né, de forma básica, nós temos esses daqui que podem ser usados. Então, é interessante que você exercite esses comandos, né, abra o terminal aí e execute esses comandos, veja os resultados, faça os testes, né, verifique as opções possíveis, vê o que dá para executar, as diversas formas, né, as permissões, executem lá as permissões, faça teste com as permissões, crie um arquivo, mude as permissões dele, enfim, né, para a gente poder ter uma noção melhor de como funciona, é só trabalhando, é só fazendo o exercício, só botando a mão na massa. Então faça aí alguns testes, tá? Que você vai, com certeza vai compreender mais fácil, de maneira mais fácil esse conteúdo aqui, ok? Então na próxima aula, né, nós veremos a parte de rede, né, a parte de configuração de rede do FreeBSD, né, como é que configura a parte de conexões de rede, a parte de IPs, endereços IPs, para a gente trabalhar ou começar a trabalhar em rede. Ok? Então até a próxima.